Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num caso que pode literalmente mudar o jeito que a gente enxerga o nosso mundo. Com base no documentário A Era da Divulgação, vamos analisar as evidências, as testemunhas e o que tudo isso significa. O fato é que um fenômeno que sempre foi um mistério está virando um debate global seríssimo. Então, vamos lá. Pois é, essa pergunta é o que está movendo tudo isso. A gente não está mais falando só de luzinha piscando no céu, não. O que está em jogo é um esforço coordenado para revelar o que muita gente de dentro do sistema afirma ser uma verdade escondida há quase 80 anos. E as consequências disso são gigantescas. E esse documentário, The Age of Disclosure, não é só um filminho para quem já curte o assunto. O objetivo dele é bem claro: furar a bolha. É apresentar um caso sólido, com começo, meio e fim, para o público geral entender a dimensão do que está sendo discutido nos mais altos escalões do poder. Tá, mas quem é que está por trás disso? Porque no fim das contas, a força de um argumento depende muito de quem está falando, né? E aqui que a história começa a ficar séria de verdade. Olha, não estamos falando de gente qualquer, de curiosos. O documentário reúne 34 pessoas com um currículo, assim, impecável. É gente que trabalhou no topo da inteligência e da defesa dos Estados Unidos. Generais, agentes da CIA, pessoal da Marinha, até de empresas privadas de inteligência, gente que resolveu arriscar a carreira e, em alguns casos, a própria vida para vir a público. E o que eles dizem? Bom, a conclusão é a mesma para todo mundo. E é de cair o queixo. Todos esses 34 especialistas afirmam com todas as letras a mesmíssima coisa. Os fenômenos anômalos não identificados, os UAPs, usam uma tecnologia que simplesmente quebra as leis da física que a gente conhece. E por isso mesmo, com base em tudo que eles viram, não é de origem humana. E essa ideia ganha ainda mais força com relatos de resíduos biológicos não humanos encontrados em locais de queda. Ok, para tentar organizar essa história toda que parece meio maluca, o ex-oficial de inteligência Luiz Elizondo criou uma espécie de checklist. Ele chamou de os 6 observáveis. São 6 características que, quando aparecem juntas, mostram que aquilo ali não é nenhuma tecnologia que a gente conheça. Vamos ver uma por uma. O primeiro item da lista, velocidade hipersônica. E quando eu digo hipersônica, a gente está falando de mais de 64 mil quilômetros por hora. É difícil até de processar um número desses. Mas, para ter uma ideia do que isso significa, vamos comparar. O avião mais rápido que o ser humano já construiu, o lendário SR-71 Blackbird, chega a uns 7.400 km por hora. Ou seja, esses objetos são quase 10 vezes mais rápidos que o nosso melhor equipamento. E não é só a velocidade final, é o jeito como eles se movem. Pensa só, aceleração instantânea. Do zero a essa velocidade absurda num estalo. Fazem curvas de 90 graus sem nem diminuir a velocidade, o que despedaçaria qualquer nave nossa. E tudo isso em silêncio total. Sem fumaça, sem barulho de motor, nada. E às vezes eles simplesmente param no ar, imóveis, mesmo com ventos de furacão. É como se a gravidade para eles fosse opcional. E tem mais. Talvez uma das coisas mais impressionantes de todas seja a capacidade transmídia. O que é isso? Basicamente, esses objetos saem do vácuo do espaço, cortam a nossa atmosfera a milhares de quilômetros por hora e mergulham no oceano, sem perder velocidade e sem fazer nenhum splash. É um nível de engenharia que a gente nem começou a sonhar em alcançar. O sexto e último observável, bom, esse é o mais pesado. São os efeitos biológicos em humanos. Chegar perto desses objetos pode ser muito perigoso. Militares, cientistas, quem chegou perto demais relata de tudo: queimaduras, lesões internas, doenças autoimunes graves. O documentário até menciona um estudo que sugere que 25% das pessoas expostas ao APES morrem em até 7 anos. Ok, tudo isso parece impossível, né? Desafia tudo que a gente aprendeu na escola sobre física. A pergunta óbvia é: como? Para quem vê de fora, parece pura ficção científica. Mas os físicos do documentário propõem uma explicação teórica baseada em física quântica para explicar como essas manobras seriam possíveis. A teoria é a da propulsão por bolha de dobra. A sacada é a seguinte: o objeto não está se movendo através do espaço-tempo, como um avião se move através do ar. Na verdade, ele está deformando o próprio tecido da realidade ao seu redor, criando uma bolha que o isola do ambiente externo. A melhor analogia para entender isso é imaginar o espaço-tempo como um grande tapete elástico.
Um avião convencional precisa empurrar o ar, lutar contra a resistência, como se estivesse se arrastando nesse tapete. Já o WAP, ele simplesmente dobra o tapete lá na frente e desliza pela deformação. Por isso não tem atrito, não tem barulho de explosão sônica, não tem calor. Ele não está brigando com o ambiente, ele está manipulando o ambiente. Beleza, a gente viu as evidências, viu uma teoria de como funciona. Agora a pergunta é, quem, segundo as testemunhas, tem mantido tudo isso em segredo por tanto tempo? O nome que dão a esse suposto programa guarda-chuva é Projeto Legado. Isso não é uma coisa recente, não. As testemunhas afirmam que o Projeto Legado está rolando desde a década de 1940. O objetivo sempre foi muito claro: recuperar naves que caíram, junto com o que tivesse dentro, e tentar copiar a tecnologia, fazer engenharia reversa. E claro, tudo isso debaixo do mais absoluto sigilo. E a operação é super complexa. Não é uma agência só, mas uma rede. A CIA, supostamente, coordena o esquema todo. A Força Aérea executa as operações de campo, vai lá e recupera o material. O Departamento de Energia analisa os sistemas de propulsão. E ainda tem empresas privadas no meio, que permitem que as operações aconteçam por fora dos livros, sem supervisão do governo. A pergunta de $1 milhão é: como se guarda um segredo desse tamanho? A resposta é uma palavra: compartimentalização. É um sistema de necessidade de saber, onde cada pessoa envolvida só conhece uma pecinha minúscula do quebra-cabeça. Ninguém tem a visão completa do todo. Desse jeito, um vazamento em larga escala se torna quase impossível. Isso tudo nos traz para os dias de hoje, porque essa história não é só sobre o passado, é sobre o futuro. É sobre uma nova corrida global que, aparentemente, já está todo vapor. É como se a gente estivesse numa nova Guerra Fria, só que a competição agora não é por armas nucleares ou pela corrida espacial. É uma corrida de engenharia reversa entre as superpotências. Estados Unidos, Rússia, China, todos estariam cientes do fenômeno. E, supostamente, todos têm seus próprios programas secretos de recuperação e estudo. E o que está em jogo aqui é tudo. Pensa no impacto que a bomba atômica teve no equilíbrio de poder do mundo. A primeira nação que dominar a propulsão antigravitacional ou a energia de ponto zero não vai apenas liderar o planeta, vai definir o próximo século da história da humanidade. O controle será absoluto. E é assim, com essa pergunta no ar, que o caso é apresentado. A corrida pela divulgação da verdade está totalmente ligada a essa corrida pelo domínio tecnológico. A questão não é mais, estamos sozinhos. A pergunta agora é, diante dessa nova realidade que está se desenhando, quem vai ter o poder de moldar o nosso amanhã?